Opa, o Everton aqui e hoje eu vou te explicar como é que funciona um fechamento com dezenas fixas. Nós vamos trabalhar aqui um fechamento que é muito subestimado dentro da plataforma da Loto Sport e ele é como se fosse uma redução do famoso R5. Para você que já viu o R5 em funcionamento, sabe que ele tem ali no mínimo 350 jogos que você precisa fazer. Nesse fechamento aqui, você vai ter a mesma garantia do que um R5, porém você vai trabalhar 95 jogos. Como é que funciona essa redução aí? Como que vai de 350 jogos para 95 jogos? Sendo que a quantidade de dezenas que você vai usar é a mesma. Não tem milagre nesse caso. Você vai ter que acertar essas 5 fixas. Assim como o R5, você condicionalmente, para ter a garantia, você tem que acertar as 15 do resultado dentro das 20 que você escolheu. Aqui você vai precisar fazer a mesma coisa, porém, você vai ter que obrigatoriamente acertar essas 5 fixas para ter os 14 pontos. Então lá não tem a necessidade de você acertar as fixas no R5. Aqui, para reduzir os jogos, para ficar mais econômico, você vai ter que acertar as 5 fixas. Então o fechamento ele funciona da seguinte forma: você vai escolher aqui, dentre as 25, 20 dezenas. Então, no caso, são essas dezenas que estão aqui na cor roxa. E essas dezenas que estão na cor preta são dezenas que eu selecionei, porém que são fixas. Então, você escolhe as 5 fixas dentro das 20, tá? Então, eu escolhi aqui do 1 até o 20 para facilitar o exemplo aqui no vídeo. Então, o fechamento vai trabalhar essas 20 dezenas, distribuindo em 95 jogos, de forma que ele consiga criar uma garantia de premiação caso a condição seja atendida. Eu vejo muita gente caindo em golpes por aí na internet que compra essas planilhas, né? Compra esses sistemas de um único fechamento, falando R5 e tem aí um salário de 14 pontos. R4 e ganhe R$ 1.500. Eu vivo de loteria, toda semana eu ganho usando esse fechamento. Isso é pura balela. Só cai nisso aquelas pessoas que são frágeis, né? Que são emocionalmente ali mais dependentes, porque elas estão numa situação ruim. Eu não quero acreditar que intencionalmente a pessoa vá cair num golpe desse tipo. Eu acho que ela está num momento ruim, o emocional abalado, ela está com alguma coisa errada na vida dela. Por isso que ela pega essas ofertas, né, de dinheiro milagroso. Porque quem em sã consciência acredita que dá para fazer salário de loteria. Não dá, não dá, gente, não dá. Se tivesse salário de loteria, todo mundo ia ser funcionário da Caixa, tá bom? Então isso não existe. O que existe, é claro, é o desafio como esse da Loto Sport, onde você tem aí R$ 1.200 semanais, mas você tem que disputar isso com todos os membros da plataforma. Mas sim, você pode levar R$ 1.200 para casa. Mas esse é assunto para outro vídeo. Já tem um vídeo aqui no canal falando do nosso desafio, que ele é gratuito para todos os membros. Então, vamos falar aqui sobre o FC27, caso você queira replicar lá na plataforma da Loto Sport, tá? Eu vou deixar o link da plataforma aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu escolhi do 1 ao 20 e escolhi 5 fixas. Eu vou mandar gerar o fechamento. E aqui nós temos os 95 jogos, ó. Você pode dar uma olhadinha aí nos jogos. Tá tudo vermelho aqui porque realmente está fora do padrão. Eu só escolhi aquelas dezenas para facilitar a nossa conferência aqui agora. Então, eu vou limpar o campo de dezenas e vou escolher um resultado. Lembrando que eu tenho que acertar as 5 fixas, tá? As 5 fixas são essas daqui. E aí agora eu posso escolher quaisquer 10 dezenas dentro dessas 15 que sobraram aqui, ó, nas roxas, tá bom? Então eu vou escolher aqui quaisquer dezenas de 6 até a 20, até somar 15. Pronto, cheguei em 15 dezenas do resultado, vou clicar em conferir premiação e note que ele me entregou os 14 pontos, infalivelmente aí. Aqui ele dá um residual estimado, considerando que o prêmio de 14 pagou 1.500.
Pode ser menos do que isso ou mais, depende do concurso, é uma premiação variável que a gente colocou só uma estimativa. Prêmio fixo, aqui o lucro fixo foi de 707. Premiação fixa total 945. Descontado o valor do fechamento. Esse aqui é o valor que você paga para registrar lá na lotérica, tá? Não é, pagamento da plataforma. A plataforma custa muito menos do que isso daqui. Só que você vai pagar isso aqui para registrar os jogos lá na lotérica. É o valor de R$ 95,00 vezes o valor do jogo simples da Loto Fácil. Teve de lucro aí 707. Vamos colocar outro resultado e conferir. Os 14 pontos continuaram. Vamos ir mudando, tá? Para vocês verem aqui, ó, que vai mudando a quantidade de 11, 12 e 13 acertos, mas a de 14 tem que permanecer pelo menos um. Pode subir para 2, tá? Pode acontecer aí de ter duas premiações de 14 pontos, sim. Pode, ó lá, aconteceu de encaixar, ó, duas premiações de 14 no mesmo fechamento. Então, aí você tem um lucro muito maior agora nesse momento. Vamos mudar mais um pouquinho. Agora caiu para 1 de 14. Continuou. Beleza. Então é isso, ó. 14 sempre garantido, independente do resultado aqui que saiu entre a 6 e a 20. Por que eu estou escolhendo só essas dezenas aqui e nenhuma daqui de baixo? Porque na minha seleção eu não coloquei nenhuma dezena daqui de baixo. Mas na hora que você for montar lá o seu jogo, na real, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai fixar, por exemplo, a 1, vai fixar a 13, a 24, a 9 e a 18, por exemplo. E aí agora você vai escolher as dezenas variáveis. Então você vai distribuir pelo volante quando você for montar os seus jogos. Você vai distribuir aqui, ó, 20 dezenas, ó. Pronto, escolhi 20 dezenas. Agora eu vou mandar gerar esse fechamento aí. E agora sim, nós temos alguns jogos aqui num cenário muito melhor, né? Não tem aquele monte de jogo com os padrões vermelhos, a maioria aí tá preto, o que quer dizer que o jogo ele tá estatisticamente bom, é um jogo que tá dentro dos padrões. Um ou outro jogo aí, ó, tá falhando na moldura e nas repetidas, então isso aqui mostra o quê? Mostra que eu escolhi muito poucas dezenas na moldura. Vamos corrigir isso daí? Então, para corrigir isso daqui é simples, você vai ali na seleção de jogos, na seleção de dezenas, e você vai tirar números do centro, que seria essa parte aqui, e colocar nesta parte aqui. Seria como se fosse um quadro e a foto dentro. A moldura é como se fosse um quadro e a foto dentro. Então, eu vou trocar a 14 pela dezena 6. E agora nós vamos gerar novamente. Vamos ver como é que ficou ali as molduras, ó. Então, o problema das molduras já foi corrigido, tá vendo? Agora a moldura tá tudo preto. Então, foi corrigido aí esse problema. A maioria dos jogos está dentro do padrão, então tá ok. E aí você vai fazendo essas modificações para deixar a maioria dos jogos na cor preta. Mas isso aqui já seria um refinamento da estratégia. O normal é você só escolher as dezenas e as fixas, e se você acertar as dezenas, as 15 do resultado, dentro dessas 20 que você escolheu, com as 5 fixas, você vai ter uma premiação de 14 pontos, independente se o resultado saiu com 5 ímpares ou com 10 ímpares. O fechamento ele é para te garantir a premiação independente da tendência de padrão, tá? Mas é muito melhor você equilibrar o fechamento. Eu sempre digo isso. Se você equilibrar o fechamento assim, vai ser muito melhor. A não ser que sejam fechamentos posicionais. Aí tem um vídeo explicando, né, os fechamentos posicionais aqui no canal. Quando você usa fechamento posicional, aí você depende realmente exclusivamente aí da seleção de dezenas. Você depende dos grupos que você vai formar para obter uma premiação maior. Lá nos fechamentos posicionais, você separa devidamente ali 2, 3, 4 grupos de dezenas,
onde se você conseguir acertar 3 grupos inteiros, por exemplo, se cada grupo tiver 5 dezenas, você vai ter 15 pontos ali de forma infalível. Então, o fechamento normal é esse daqui, com fixas, caso você queira utilizar na plataforma FC27. Mas tem uma lista aqui, ó, com vários fechamentos, com várias quantidades de jogos diferentes. Fechamentos aí com 8 jogos, 12 jogos, 15, 4 jogos, 10 jogos, 20, 30, 40 jogos. Então tem uma lista muito grande de fechamentos aqui para você explorar. O site é Lotosport. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Eu posto dicas de estratégia aqui, notícias sobre a Loto Fácil semanalmente, beleza? Então sempre compareça aí no canal para estar curtindo aí o conteúdo sobre loterias. Então até o próximo vídeo. Fui!